Olá, amigos prevencionistas. Tudo bem? Estava analisando as mudanças na NR5 e preparando esta aula, quando recebi alguns pedidos de vocês. E seguindo aos pedidos de nossa audiência, vamos focar mais na nova NR e menos na NR anterior. Vamos para a sala de aula? Primeiro, vamos ver o que vamos aprender nesta aula. 5.4 Constituição e estruturação, correspondente ao item da organização na antiga norma. Neste vídeo, vou apenas apontar o item similar na norma anterior e vamos focar nas novidades. Vamos lá! 5.4.1 A CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da organização e dos empregadores, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvadas as disposições para setores econômicos específicos. Estes números em vermelho representam o item similar da antiga norma. Uma observação importante é que a CIPA será constituída por estabelecimento. Infelizmente, muitas empresas realizam seu dimensionamento por CNPJ e não por estabelecimento. Não é o correto. Outra observação é que, na nova norma, temos o anexo 1 da NR5, que tem um texto específico para a CIPA da construção civil, que vamos conhecer mais para frente, em outra aula. Há também a CIPA-MIN, que é a CIPA do setor da mineração, regulamentada pela NR22. 5.4.2 As CIPAs das organizações que operem em regime sancional devem ser dimensionadas tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecendo o disposto no quadro 1 desta NR. Este é um item muito similar ao item da NR4 para o dimensionamento do SESMIT. Mas quais seriam essas organizações que operam em regime sancional? Um exemplo é um resort, que recebe o apoio de mais trabalhadores para atender a demanda nos períodos de alta temporada. Já ano civil é a definição de ano que estamos mais acostumados, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E a média aritmética, neste caso, é a soma dos números de funcionários em cada mês de janeiro a dezembro, dividido por 12, que representa o número de meses no ano civil. Confuso? Vamos ver um exemplo. Um hotel tem seu funcionamento normal com 30 funcionários. Porém, durante 3 meses do verão e 1 mês no inverno, o parque aquático fica aberto e o número de trabalhadores no estabelecimento vai para 60. E assim temos 8 meses com 30 trabalhadores e 4 meses com 60 trabalhadores, totalizando os 12 meses do ano, que vai dar 240 mais 240. E assim temos 480 dividido por 12. E o número de trabalhadores que devem ser considerados para o dimensionamento da CIPA são 40 trabalhadores. 5.4.3 Os representantes da organização na CIPA, titulares e suplentes, serão por ela designados, ou seja, escolhidos pela empresa. 5.4.4 Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Escrutínio significa processo de votação. No item 5.5, processo eleitoral, vamos ver que esse processo pode ser realizado por meio eletrônico. 5.4.5 A organização designará entre seus representantes o presidente da CIPA, e os representantes eleitos dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Observe os representantes eleitos dos empregados, o que significa que os representantes eleitos como suplentes também participam da escolha do vice-presidente. Porém, apenas os membros titulares podem ser escolhidos como vice-presidente da CIPA. 5.4.6 O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. 5.4.7 Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior.
5.4.8. A organização deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. 5.4.9. Quando solicitada, a organização encaminhará a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, podendo ser por meio eletrônico, ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante, no prazo de até 10 dias. A norma corrigiu a falta de prazo para o atendimento a esta solicitação do sindicato. 5.4.10. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pela organização antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução no número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. 5.4.11. É vedada à organização, em relação ao integrante eleito da CIPA, a alteração de suas atividades normais na organização, que prejudique o exercício de suas atribuições, e b. a transferência para outro estabelecimento, sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 469 da CLT. E você, conhece o artigo 469 e seus parágrafos 1º e 2º? CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. Artigo 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. Parágrafo 2º. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Continuando, 5.4.12. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde o registro de sua candidatura até um ano após o fim do seu mandato. É sempre bom lembrar que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, ou seja, o membro eleito da CIPA, titular ou suplente, deve continuar cumprindo suas obrigações e não pode desrespeitar as regras da empresa. Agora, uma observação em relação ao item anterior, 5.4.12.1. O término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. Não entendi porque usou o termo direção da CIPA e não membro da CIPA. Essa expressão, direção da CIPA, só aparece nestes dois subitens. Agora, as grandes novidades. 5.4.13. Quando o estabelecimento não se enquadrar no disposto no quadro 1 e não for atendido por SESMIT, nos termos da norma regulamentadora número 4, a organização nomeará um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. Em relação a ser atendido pelo SESMIT, na maioria dos casos não muda muita coisa, pois a obrigatoriedade de se constituir a CIPA na NR5 acontece antes da necessidade de se constituir o SESMIT na NR4. Ambos têm como variáveis o grau de risco e número de trabalhadores. Na seção 5.5.8, CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços, vamos ver a influência deste item na necessidade do designado CIPA. 5.4.13.1. No caso de atendimento pelo SESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. 5.4.13.2. O microempreendedor individual, MEI, está dispensado de nomear o representante previsto no item 5.4.13. Interessante.
5.4.14 A nomeação de empregado como representante da organização e sua forma de atuação devem ser formalizados anualmente pela organização. Estes profissionais devem participar do mesmo treinamento que os membros da CIPA participam, e o treinamento também deve ser formalizado pela organização. 5.4.15 A nomeação de empregado como representante da organização não impede o seu ingresso na CIPA quando da sua constituição, seja como representante do empregador ou como dos empregados. Ou seja, o atual designado CIPA pode se candidatar ao cargo da CIPA ou ser indicado pela organização. É isso, pessoal. Este é o item 5.4, Constituição e Estruturação, da NR5. Próxima aula, tópico 5.5, Processo Eleitoral. Não deixe de nos informar se gostou ou não gostou da aula. Inscreva-se em nosso canal e fique informado das novidades. Conheça nossos cursos www.valorcrucial.com.br. Até a próxima aula, pessoal!